O inverno na região sudeste do Brasil, neste ano de 2022, tem início às 6 horas e 14 minutos do dia 21 de junho e vai se estender até às 22 horas e 4 minutos do dia 22 de setembro, tudo pelo horário de Brasília. O inverno de 2022 é comandado pelo fenômeno Laninha, mas não é só o Laninha que interfere na chuva e na temperatura. Nós temos também as condições da temperatura da oceânica, né? Da temperatura do Atlântico Sul, que vai comandar aí a passagem das frentes frias, a forma como as frentes frias conseguem avançar pelo sul e sudeste do Brasil. Quem vai explicar tudo isso agora para você é o meteorologista Vinícius Lucírio, ele é da equipe de previsão climática da Climatempo. Vinícius, como está o fenômeno Laninha nesse inverno de 2022? Nesse inverno, o Laninha está com uma intensidade fraca agora, né, durante o inverno, mas deve voltar a ganhar um pouco de intensidade, mantendo aí no patamar de Laninha fraco, mas durante a primavera, se estendendo aí até o verão. Vinícius, em relação à temperatura do Oceano Atlântico, como está esse padrão de temperatura para facilitar ou não o caminho das frentes frias para chegar até a região sudeste do Brasil? Então, Jô, o que impacta no avanço dessas frentes frias é a diferença de temperatura em áreas um pouco mais ao norte e um pouco mais ao sul, nessa região do Atlântico que fica próximo do litoral do sudeste e do sul e também lá da Argentina e do Uruguai. Então, em áreas mais ao norte, o normal é que nós tenhamos águas um pouco mais quentes do que em áreas mais ao sul, ali próximos do litoral da Argentina. E o que a gente observa agora é justamente o contrário. Nós temos aí anomalias negativas, ou desvios, temperaturas um pouco mais baixas nas águas superficiais, um pouco mais ao norte, e temperaturas mais altas do que a média, um pouco mais ao sul. Isso diminui esse gradiente e dificulta a passagem de frentes frias, tanto pela região sul, quanto para a região sudeste. Então, nós temos aí um contrabalanço com o Laninha, que facilita a passagem dessas frentes frias. Vinícius, a gente tem observado assim, muitas frentes frias aí ao longo do outono conseguiram avançar por toda a costa da região sudeste, chegando até ao Espírito Santo, né? Durante o inverno, as frentes frias vão continuar passando até o Espírito Santo ou a maior parte delas vai parar ali perto do Rio de Janeiro, por exemplo? Jô, a tendência é que ao longo do inverno essas frentes frias elas tenham uma certa facilidade para passar por via oceânica, né? Então, passando por todo o litoral do sudeste, chegando até o Espírito Santo. Então, nós não vemos aí uma situação em que haja um bloqueio persistente, né, dessas frentes frias um pouco mais ao sul. Elas devem continuar avançando aí ao longo da estação, até o litoral do Espírito Santo também. E aí o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e o leste de São Paulo vão acabar sofrendo, então, com a infiltração de ar marítimo, né? Isso, toda a faixa litorânea, desde São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente o Espírito Santo, nós devemos ter aí mais dias úmidos ao longo da estação. No Espírito Santo, a gente não espera aí chuvas tão intensas, né, mas é uma umidade que vai chegar aí com uma certa frequência, uma certa regularidade. Vamos ver, Vinícius, como fica a previsão para julho na região sudeste? Bom, julho é um mês que costuma ser muito seco na região sudeste como um todo, exceto a faixa litorânea, onde tem maior aporte de umidade mesmo. Então, boa parte do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo partes do interior do Rio e Espírito Santo tendem a ter volumes bem baixos de chuva aí ao longo do mês de julho. E a expectativa é que esse mês de julho de 2022 não seja tão diferente em relação à média. Podemos aí ter algum evento de chuva que traga chuvas aí que se aproximem da média, principalmente no estado de São Paulo, mas em geral nós não esperamos chuvas tão significativas a ponto de levar esses volumes acima de um patamar considerado normal, né? Em termos de temperatura, nós esperamos aí também um mês de julho com médias próximo até um pouco abaixo do normal, por conta aí do avanço mais frequente de massas de ar frio. Então, ao longo do mês de julho, nós devemos aí ter 1-2 ondas de frio mais intensas, atingindo principalmente o estado de São Paulo, né, sul de Minas, que são áreas da região sudeste mais suscetíveis a essas ondas de frio mais intensas.
Vinícius, nós poderíamos dizer assim que julho seria um mês predominantemente frio na região sudeste? Então, o mês de julho, ele é um pouco mais frio em áreas mais ao sul do estado de São Paulo, também nas áreas da Serra da Mantiqueira, região serrana do Rio, mas em áreas mais ao norte de São Paulo, em Minas Gerais, já não faz tanto frio assim, principalmente à tarde, né? As tardes já costumam ter uma certa elevação da temperatura, principalmente na segunda metade do mês, mas sim, devemos ter vários dias de frio aí ao longo do mês de julho, noites, né, frias e grande amplitude térmica também. Isso é bom destacar, porque a gente já nota uma queda nos índices de umidade relativa do ar bem acentuado ao longo do mês de julho. Vinícius, durante o mês de maio, nós tivemos aquela grande onda de frio, né, no começo da segunda quinzena de maio, que conseguiu causar temperaturas muito baixas até no extremo norte de Minas, e nós tivemos eventos de geada no interior de São Paulo, no Mineiro, no sul de Minas, né? Durante o mês de julho, com essa expectativa de uma ou duas ondas de frio intenso, nós poderemos ter aí a ocorrência novamente de geada pelo interior de São Paulo, Triângulo, sul de Minas? Sim, Jô. Durante essas entradas de massas de ar frio mais intensas, né, a gente pode sim ter essa ocorrência de geadas até amplas pelo interior de São Paulo, eventualmente até atingindo o Grande São Paulo, pegando eventualmente o Triângulo Mineiro, sul de Minas, que são Triângulo Mineiro ali a área do Alto Paranaíba, sul de Minas, que são grandes produtores de café. Então, da mesma forma que foi no ano passado, que tivemos grandes problemas, né, em relação à geada com café na região sudeste do país, esse ano a gente não pode descartar novos eventos desse tipo. E uma coisa que me chama a atenção também, Vinícius, porque considerando essa chance realmente de ter pelo menos uma ou duas ondas de frio realmente intensas, e considerando que é julho, talvez a gente tenha também eventos de geada aí na região serrana do Rio de Janeiro, ali Petrópolis, Teresópolis, e até mesmo nas áreas mais elevadas do Espírito Santo, né? Uma coisa que acho que não poderia ser descartada completamente, né? Claro que não o sul de Minas e São Paulo, né, são muito mais suscetíveis, mas julho e onda de frio intensa, então nós temos que ficar atentos a essa possibilidade, não? Sim, temos, porque como a gente apontou antes, né, esse avanço mais frequente de massas de ar frio, a gente não pode de forma alguma descartar um evento amplo de onda de frio atingindo praticamente toda a região sudeste, causando queda acentuada aí de temperatura até mesmo em regiões onde a gente não tem tanta suscetibilidade, como o norte de Minas, no interior do Espírito Santo, né, concorrência de geada nessa região do Espírito Santo. Norte de Minas é um pouco mais difícil de ocorrer geada, mas também a gente não pode descartar, né, esse tipo de situação. Vinícius, agosto. Agosto é predominantemente seco. Nós sabemos que as médias de chuva para o mês de agosto são extremamente baixas na região sudeste. Quando chove 20 milímetros, né, quando você tem média de 20 milímetros, de 30, você está tendo uma média altíssima, né, porque realmente é um mês extremamente seco. Com essa predominância de laninha, mais frentes frias passando pela costa aí da região sudeste, vamos ter alguma surpresa ou essa característica seca vai continuar sendo observada? Jô, em agosto, predominantemente nós vamos ter aí dias com temperaturas um pouco mais altas, como é a tendência do mês, né? Ela se eleva aí ao longo do mês. Principalmente a segunda quinzena, nós estamos com uma chance maior de dias de calor até intenso, principalmente áreas do interior de São Paulo e interior de Minas, mas sim, nós podemos aí ter alguma onda de frio mais intensa, trazendo uma queda acentuada de temperatura aí pela região. E a chuva, a gente não espera um desvio muito significativo em relação à média em grande parte da região, porque já é um mês que chove muito pouco, né? A gente tem, além da pouca chuva, umidade do ar muito baixa, o que pode aí trazer problemas com queimadas, inclusive, que aumentam bastante ao longo do mês de agosto, onde a gente espera mais chuva do que a média só ali no litoral do Rio de Janeiro, principalmente no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e também na região do Vale do Jequitinhonha, mas mesmo assim não são desvios muito significativos, é um pouco acima da média só por conta desse caráter
mais oceânico das frentes frias que devem avançar aí ao longo do mês de agosto. Então, boa parte da região vai ter predomínio de dias mais quentes, né, com essa temperatura aumentando ao longo do mês, mas a gente espera que ocorra pelo menos uma onda de frio mais intensa. Tá. E nessa onda de frio, assim, pode-se considerar alguma geada em São Paulo ou só sul de Minas, Mantiqueira, ou áreas, por exemplo, no sul de São Paulo também poderiam ter alguma geada em agosto ainda? Em agosto, ainda a gente tem essa possibilidade de geadas, principalmente nas áreas de São Paulo que fazem divisa com o Paraná, também pegando o sul do estado, a Serra da Mantiqueira, e pegando as porções mais altas do estado de Minas, e até mesmo as porções mais altas do estado do Rio de Janeiro, né? Onde há maior suscetibilidade para esse tipo de fenômeno, para geada. Nas outras regiões, pegando o interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro, nós não podemos descartar, apesar de ser uma chance um pouco menor. Tá bom. E para setembro, como é que fica a previsão para setembro na região sudeste? Setembro, nós já temos aí, na climatologia, né, um aumento da chuva, principalmente no interior de São Paulo, também interior de Minas, mas a tendência para esse ano de 2022 é que o estado de São Paulo, praticamente todo o interior, tenha chuvas aí próximo do normal, com chuvas mais concentradas, principalmente na segunda quinzena do mês, que é quando as primeiras chuvas mais intensas começam a acontecer, mas na porção mais ao sul do estado de São Paulo, também grande parte de Minas, interior do Rio de Janeiro, a gente espera um mês um pouco mais seco do que a média. Em relação às temperaturas, nós esperamos aí, principalmente em São Paulo e sul de Minas, o mês mais quente do que a média. E é uma tendência que a gente já vem observando desde 2020, 2019, 2020, 2021, setembros com temperaturas mais altas do que a média, então nós não podemos aí descartar a possibilidade de ondas de calor bastante intensas, principalmente pegando interior de Minas, interior de São Paulo, ao longo do mês de setembro, mas também com a continuidade do Laninha, essas massas de ar frio avançando com uma maior frequência, nós temos a possibilidade aí de algum evento de frio mais intenso de forma tardia, principalmente na primeira quinzena do mês. Tá, mas ainda com risco de geada ou só mesmo alguma coisa pontual, por exemplo, Mantiqueira? O risco de geada, já em setembro, ele é bem reduzido, então nós esperamos algo um pouco mais pontual. Mas nós não podemos descartar de forma alguma, principalmente nas áreas de divisa com o Paraná, alguma geada um pouco mais ampla nessas áreas. Ou seja, a Laninha vai mandar alguns sustos ao longo desse inverno. Sim, vai mandar. Ok. Vinícius, só para a gente fechar essa previsão, há expectativa, por exemplo, assim, de algum atraso ou adiantamento da chuva da primavera na região sudeste? A gente espera que a chuva ela volte a regularizar dentro da época normal, ou seja, lá pela segunda quinzena, mais para o final de outubro mesmo, João. Então, começo de outubro um pouco mais esparso e volta a ficar um pouco mais regular a partir do final de outubro. Ok. Bom, vocês tiveram aí então uma explicação da tendência climática para o inverno de 2022 na região sudeste do Brasil. Desejamos a todos um ótimo inverno.